Você quer saber por que a maioria das pessoas se quebra emocionalmente diante da primeira dificuldade? Porque nunca treinaram a mente nem o coração para resistir à pressão. E aqui vem a verdade incômoda. Se você não se fortalece emocionalmente, a vida vai arrastá-lo sem piedade. Mas se aprende a dominar seu mundo interno, nada externo poderá derrubá-lo. Ser forte emocionalmente não significa não sentir, significa sentir tudo e ainda assim ter a capacidade de manter o controle, a clareza e a calma. Hoje quero desafiar você a não continuar vivendo ao acaso, a deixar de ser vítima das suas emoções e começar a treinar sua força mental como se fosse o músculo mais importante da sua vida. Porque ele é. Fique até o final, porque o que você vai descobrir aqui pode mudar para sempre a sua maneira de enfrentar a vida. Antes de começar, quero que vá direto aos comentários e escreva esta frase comigo. Hoje escolho ser forte, sou estoico. Faça isso agora mesmo, não pense demais. Porque quando você escreve, não apenas deixe em um comentário, você grava no seu subconsciente e isso se transforma em um compromisso consigo mesmo. Essa é a primeira prova da sua força, decidir reprogramar sua mente de dentro para fora. Então escreva já e declare que a partir de hoje, a sua mudança começa. Ensinamento 1. Compreenda o mecanismo de sobrevivência para reduzir a reatividade emocional. Imagine que alguém o critica no trabalho. Imediatamente você sente um aperto no estômago, seu coração dispara e sua mente se enche de pensamentos defensivos. Essa reação não é por acaso, é o seu cérebro ativando um antigo mecanismo de sobrevivência. O mesmo sistema que na pré-história se acendia ao ouvir um rugido na selva, hoje se ativa diante de um e-mail ou de um olhar de desaprovação. Seu sistema nervoso não distingue entre um predador e uma crítica, e por isso suas emoções parecem tão intensas. A chave está em lembrar, não é uma ameaça real, é apenas o seu cérebro aplicando um padrão desajustado à vida moderna. Se você consegue reconhecer isso em meio à tempestade, sua experiência muda por completo. Em vez de reagir automaticamente, pode-se dar alguns segundos para dizer a si mesmo: este sentimento não é uma ameaça real, eu posso controlá-lo. Essa frase funciona como um interruptor, desliga a amígdala, que dispara medo e raiva, e acende o córtex pré-frontal, que ajuda você a pensar e raciocinar com clareza. A ciência confirma isso. O viés da negatividade faz com que nosso cérebro dê mais atenção ao que é ruim do que ao que é bom, porque na pré-história ignorar um perigo podia significar a morte. Mas hoje essa programação joga contra você. Um comentário ruim nas redes, um gesto frio de alguém próximo ou até uma lembrança dolorosa podem ativar um alarme como se sua vida estivesse em risco. Reconhecer que se trata de uma reação desproporcional é o primeiro passo para recuperar o controle. Aqui entra um exercício simples. Sempre que surgir uma emoção intensa, faça uma pausa e respire profundamente por 10 segundos. Pergunte-se: este estímulo é realmente uma ameaça ou estou reagindo como se estivesse sendo perseguido por um leão? Essa simples pergunta quebra o feitiço da emoção e abre um espaço de calma para responder com clareza. Depois dessa respiração, haja com serenidade. Se alguém o critica, em vez de devolver fogo, você pode responder: entendo seu comentário, vamos conversar com calma. Essa resposta demonstra autocontrole, transmite respeito por si mesmo e pelo outro. Com o tempo, essa forma de reagir gera autoridade, porque as pessoas lembram mais de como você lidou com a situação do que foi dito. Quando você aplica esse método, percebe uma mudança imediata em seu corpo. Sua respiração fica mais leve, sua mente para de repetir a cena várias vezes e você experimenta a sensação de que suas emoções estão sob seu comando.
Esse é o verdadeiro poder, porque enquanto a maioria se deixa arrastar pelo impulso, você escolhe responder com calma. Segundo o estoicismo, nada externo tem poder real sobre você além do julgamento que você dá. Marco Aurélio deixou claro: se você está aflito por algo externo, não é isso que o perturba, mas sua opinião sobre isso. Quando você entende que uma crítica não é um ataque mortal, recupera a serenidade que achava perdida. A prática diária é o verdadeiro treino. Cada vez que você escolhe respirar em vez de explodir, treina seu cérebro a reagir de outra forma. No início é difícil, porque as velhas rotas neurais buscam drama e reatividade, mas com cada escolha consciente você constrói um novo caminho, onde a calma se torna seu estado natural. Imagine o impacto a longo prazo: menos discussões desnecessárias, mais controle em situações de pressão, decisões mais claras quando tudo parece caótico. Você deixa de ser escravo das emoções e passa a ser o líder delas. E essa liderança interna se reflete no olhar, na postura e em como os outros começam a respeitá-lo sem que você exija. Se praticar essa técnica todos os dias, o que antes o abalava mal moverá suas emoções. O que antes era ansiedade agora se transforma em treino de autocontrole. Com o tempo, você não apenas reage menos, mas antecipa com calma, como se sua mente já soubesse que não precisa acionar todos os alarmes para sobreviver. Na verdade, o que você está fazendo é atualizar seu cérebro. Ensina a ele que você não vive mais em cavernas nem em selvas, que pode estar em paz mesmo que alguém não concorde com você. E quando seu corpo entende isso, a vida se torna muito mais leve. Você já não luta contra cada palavra ou gesto, simplesmente escolhe onde colocar sua energia, e isso o torna dono de si mesmo. A verdadeira arte do domínio emocional não é reprimir o que sente, mas compreender de onde vem e responder com sabedoria. Porque quem controla sua mente não precisa controlar mais nada. Ensinamento 2. Equilibre razão e coração com coerência interna. Pense naqueles momentos em que sua mente diz uma coisa, mas seu coração diz outra. Essa luta interna desgasta, porque é como se duas forças dentro de você puxassem em direções opostas. Quando você toma decisões apenas com lógica, ignorando o que sente, pode acabar em caminhos frios e vazios. E quando decide só com o coração, sem analisar as consequências, pode cair em erros impulsivos. O verdadeiro poder está em unir as duas dimensões, razão e emoção, para viver em coerência interna. Essa coerência é o que lhe dá direção clara e força para manifestar o que realmente deseja. Seu cérebro tem hemisférios distintos que representam essas duas formas de processar a vida. O esquerdo analisa, organiza, calcula. O direito imagina, intui, conecta com o presente. E não se trata de escolher um ou outro, mas de fazê-los trabalhar juntos como uma equipe. Porque quando ambos se alinham, sua energia se concentra e mente e coração empurram na mesma direção. É aí que você sente que flui, que o que faz tem sentido e que avança com mais clareza. A ciência também confirma isso. Pesquisadores do HeartMath Institute demonstraram que quando você alcança a coerência cardíaca, esse estado em que sua respiração, sua mente e seu coração batem em sincronia, reduz o estresse e ganha clareza mental. É como se todo o seu corpo entrasse em acordo para apoiá-lo no que faz. Essa coerência não é um ideal abstrato, é um estado fisiológico real que você pode treinar com práticas simples como a respiração consciente. Aqui vai um exemplo prático. Imagine que você precisa decidir se aceita uma nova oportunidade de trabalho. Sua lógica diz o salário é melhor, o crescimento é claro, mas seu coração sente desconforto, como se algo não se encaixasse. Se você ignora sua intuição, pode entrar em um lugar que o drene.
Se ignora a razão, pode deixar passar uma grande oportunidade. Mas se une os dois, pode analisar os dados friamente e, ao mesmo tempo, ouvir o que sua intuição diz sobre o ambiente, as pessoas, o propósito. Ao integrar as duas perspectivas, você toma uma decisão mais completa e menos arriscada. Como alcançar essa coerência no dia a dia? Antes de decidir algo importante, dedique alguns minutos para avaliar os fatos, fazer uma lista de prós e contras e depois pergunte a si mesmo: o que sinto no meu coração ao me imaginar nesse caminho? Essa prática simples dá uma visão muito mais clara e evita que você caia em extremos. Outro passo é praticar meditação focada. Apenas 5 minutos por dia em que você se concentra na respiração e em um propósito claro. Essa pausa alinha sua mente e suas emoções, reduz a intensidade do ruído interno e conecta o que você pensa com o que sente. É como resetar seu sistema antes de agir. E o mais importante, mantenha coerência entre o que pensa, o que sente e o que faz. Se você diz que valoriza a saúde, mas não cuida do corpo, está em incoerência. Se diz que quer paz, mas alimenta conflitos, sua energia se divide. Em contrapartida, quando suas ações refletem seus valores, você experimenta uma sensação de harmonia interior que lhe dá força e direção. A desarmonia interna costuma ser a causa de muito sofrimento. Por isso, tantas pessoas sentem vazio mesmo alcançando conquistas externas, porque o que pensam e fazem não coincide com o que seu coração deseja. Mas quando você consegue equilíbrio, suas metas deixam de ser um esforço exaustivo e se tornam um processo natural. O que você deseja flui até você porque não há contradições internas bloqueando o seu avanço. Segundo o estoicismo, a virtude é viver de acordo com a natureza, e essa natureza inclui sua razão e seu coração. Epicteto ensinava que a verdadeira liberdade está em alinhar seus pensamentos com suas ações. E Marco Aurélio lembrava que uma alma em harmonia é imparável. Viver em coerência é, em essência, viver de acordo com a filosofia estoica, sem se dividir, sem se perder em contradições, mas unindo suas forças internas em uma mesma direção. Quando você aplica essa prática diariamente, sua mente se esclarece, suas decisões se tornam mais firmes e sua energia não se desperdiça em dúvidas intermináveis. Você começa a sentir que sua vida tem um ritmo próprio, que avança com mais calma e segurança. Não porque não haja obstáculos, mas porque já não luta contra si mesmo. E esse é o maior poder que você pode desenvolver, ser um com você mesmo, para depois impactar o mundo com seu exemplo e seus resultados. Ensinamento 3. Busque feedback externo para se conhecer melhor. Às vezes acreditamos que nos conhecemos por completo, mas na realidade estamos dentro do frasco e não conseguimos ler nosso próprio rótulo. Suas emoções, suas reações e até seu tom de voz podem estar mostrando mais do que você imagina, mas muitas vezes você é o último a perceber. É aqui que entra o poder do feedback externo, permitir que outros, de fora, mostrem aquilo que você não consegue ver. Não se trata de dar poder sobre você, mas de usar o olhar deles como um espelho que amplia sua autoconsciência e fortalece sua inteligência emocional. Imagine que você pergunta a alguém de confiança: o que você nota em mim quando fico irritado ou sob pressão? Essa simples pergunta pode revelar padrões invisíveis, talvez um gesto repetitivo, um tom cortante ou a maneira como você se desconecta emocionalmente sem perceber. Esses pequenos detalhes, que para você passam despercebidos, são sinais que impactam suas relações e que, se reconhecidos, podem se transformar em pontos de crescimento pessoal. A ciência respalda isso. A teoria da janela de Johari demonstra que todos temos áreas cegas, aspectos do nosso comportamento que os outros percebem claramente, mas nós não. Ao pedir feedback, essas áreas se iluminam e deixam de ser um obstáculo.
Daniel Goleman, em seus estudos sobre inteligência emocional, destaca que aqueles que buscam e aceitam essas perspectivas externas desenvolvem uma autoconsciência mais profunda e, como resultado, tomam decisões mais equilibradas e mantêm relações mais saudáveis. Claro que receber feedback nem sempre é fácil. Nosso ego se sente ameaçado, porque ouvir que você pode ter mau gênio, que interrompe demais ou que evita confrontos pode incomodar. Mas aí está o valor: quando você escuta sem se defender, abre a porta para a mudança real. Não é aceitar tudo como verdade absoluta, mas refletir sobre o que dizem e avaliar se coincide com seus padrões internos. Às vezes, uma única observação pode se transformar no início de uma grande mudança. Para aplicar, comece com passos simples. Identifique 2 ou 3 pessoas de confiança, um amigo que o conhece bem, um familiar sincero e talvez um colega que o veja em um ambiente diferente. Pergunte diretamente: o que você nota sobre minhas reações emocionais? Escute com calma, sem interromper e sem se justificar. Anote o que disserem em um diário, porque o que é escrito se assimila melhor do que o que fica no ar. Depois, reflita o que disso ressoa com você, o que pode ajustar. Essa prática não só mostra pontos cegos, como também ajuda a criar estratégias para responder melhor da próxima vez. O impacto é poderoso. Imagine descobrir que, toda vez que alguém o contradiz, você franze a testa e cruza os braços. Esse gesto, que você nem notava, pode estar criando tensão desnecessária em suas relações. Agora, com essa consciência, você pode trabalhar em manter uma postura aberta, relaxada, mesmo quando não concorda. Esse pequeno ajuste pode mudar completamente a dinâmica com os outros. Segundo o estoicismo, o autoconhecimento é o primeiro passo para a liberdade. Epicteto ensinava que não podemos controlar o que os outros pensam, mas podemos examinar nossas reações e ajustá-las. E Marco Aurélio escrevia constantemente sobre observar a si mesmo com honestidade, sem desculpas. O feedback externo se encaixa perfeitamente nessa visão. Não é depender da opinião alheia, mas usá-la como ferramenta para se conhecer melhor e, com isso, melhorar seu domínio interno. Com o tempo, você perceberá que essa prática fortalece sua segurança. Você já não reage a partir da cegueira, mas com consciência. Descobre que pode ajustar o que antes era automático, seu tom, sua energia, sua atitude. E cada ajuste se traduz em melhores decisões, relações mais leves e maior respeito por si mesmo e pelos que o rodeiam. Buscar feedback não é sinal de fraqueza, é um ato de coragem. Significa que você está disposto a crescer, mesmo que isso implique ver aspectos incômodos de si mesmo. Mas cada vez que você escolhe ouvir e refletir, liberta-se um pouco mais da reatividade e se aproxima do equilíbrio emocional que tanto deseja. Porque o verdadeiro poder não está em pensar que já sabe tudo, mas em se atrever a olhar com outros olhos aquilo que você não vê. Ensinamento 4. Tome posse das suas emoções com os 7 passos de Ramani. As emoções podem parecer tempestades internas, rápidas e intensas, que parecem arrastá-lo sem dar opção de controlá-las. Onde controlá-las? Ensinamento 4. Tome posse das suas emoções com os 7 passos de Ramani. As emoções podem parecer tempestades internas, rápidas e intensas, que parecem arrastá-lo sem dar opção de controlá-las. Mas a verdade é que não são inimigas, são mensagens da sua mente e do seu corpo que, se você aprender a ouvir e guiar, se transformam em força a seu favor.
A psicóloga Ramani Dervazula propõe 7 passos que funcionam como um mapa claro para tomar posse delas e evitar que sejam as emoções a possuírem você. Esses passos são reconhecê-las, assumi-las, expressá-las no momento adequado, ler o contexto, administrá-las, respirar e considerar novas perspectivas. Quando você pratica isso, pode afirmar com firmeza: minhas emoções são minhas e eu as administro com clareza. O primeiro passo é reconhecer a emoção. Parece simples, mas muitas vezes reagimos sem perceber o que realmente sentimos. Não é a mesma coisa estar com raiva do que sentir frustração ou decepção. Dar um nome exato é como acender uma luz no meio da escuridão. O segundo passo é assumi-la, aceitar que essa emoção é sua e que ninguém mais a colocou aí. Você pode culpar alguém pelo que fez, mas a emoção que surge é sua responsabilidade. Essa mudança de perspectiva já empodera, porque você passa de vítima a dono da sua reação. O terceiro passo é expressá-la adequadamente. Nem todas as emoções precisam sair no momento ou em qualquer lugar. Se você explode no meio de uma reunião, provavelmente não é a melhor estratégia. Aprender a dizer, estou frustrado, prefiro falar mais tarde é muito mais eficaz do que lançar palavras duras que depois vai se arrepender. O quarto passo é ler o contexto. Não é a mesma coisa expressar seu sentir em um espaço privado com um amigo próximo ou em público diante de desconhecidos. Saber quando e como agir dá uma enorme vantagem emocional. O quinto passo é administrar a emoção em si. Aqui entram técnicas como a respiração consciente, que ajudam a regular a intensidade do sentimento. Inspirar fundo e expirar lentamente por 10 segundos pode acalmar a atividade da amígdala, aquela parte do cérebro que dispara respostas impulsivas de medo ou ira. O sexto passo é considerar outras perspectivas. Muitas vezes o que você interpreta como um ataque pessoal, na verdade, pode ser reflexo da frustração da outra pessoa. Ampliar sua visão reduz a carga emocional e ajuda a não levar tudo para o lado pessoal. O sétimo passo é refletir depois. Pergunte-se: minha resposta foi adequada ao contexto? Havia outra maneira melhor de lidar com isso? Essa revisão não é para se culpar, mas para aprender e ajustar. Assim você treina sua mente a responder cada vez com mais clareza. A ciência confirma o poder desse processo. Estudos sobre regulação emocional mostram que reinterpretar conscientemente o que você sente ativa o córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pelo raciocínio, e diminui a reatividade da amígdala. Em outras palavras, usar esses passos não é apenas uma técnica psicológica, é um treino neurológico que muda literalmente como seu cérebro responde às emoções. Um exemplo histórico que ilustra isso é o duelo entre Musashi e Kojiro. Kojiro foi dominado pela raiva, perdeu a clareza e isso o levou à derrota. Musashi, em contrapartida, dominou suas emoções com estratégia e paciência, transformando sua calma em poder. Esse é o modelo que você pode aplicar hoje, não negar o que sente, mas usá-lo com inteligência. Segundo o estoicismo, as emoções não devem ser suprimidas nem ignoradas, mas também não devemos entregar o controle a elas. Marco Aurélio dizia: se algo externo machuca, não é isso que o afeta, mas o seu julgamento sobre isso. Tomar posse das suas emoções significa exatamente isso. Reconhecer que o que acontece fora não decide seu estado interior. É você quem decide com seu julgamento e sua disciplina. Praticar esses 7 passos o torna alguém mais consciente e respeitado. As pessoas começam a vê-lo como alguém maduro, que sabe quando falar, como responder e quando se calar. Isso gera confiança,
tanto em você quanto nos que o cercam. Cada emoção, em vez de ser um obstáculo, se transforma em um sinal que o guia e que pode traduzir em decisões mais inteligentes. Com o tempo, você já não se sentirá arrastado pelas tempestades internas. Ao contrário, sentirá que navega com direção clara, usando cada emoção como vento a seu favor. E o mais poderoso é que quando possui suas emoções, você possui sua vida. Ensinamento 5. Fortaleça sua autoestima com a reflexão silenciosa. A autoestima não se constrói com aplausos externos, nem com conquistas que você mostra ao mundo, mas nos momentos de silêncio em que se pergunta com honestidade: quem sou eu além do que os outros pensam de mim? Esse é o terreno mais fértil para fortalecer seu valor pessoal, porque quando você entende que sua dignidade não depende de um comentário, de um cargo ou de um rótulo, torna-se inquebrantável. A reflexão silenciosa lembra você todos os dias: meu valor é inerente, não depende dos outros. Imagine-se em um quarto sozinho, sem distrações, respirando e observando seus pensamentos. Nesse espaço íntimo você pode começar a escrever em um diário as coisas que superou, seus valores, as forças que talvez nunca tenha reconhecido em si mesmo. Esse exercício não busca alimentar seu ego, mas devolver a clareza de que sua essência já tem valor por si só. Ao escrever, sua mente organiza o que sente e transforma em consciência, como se estivesse retirando peças ocultas de um quebra-cabeça para ver a imagem completa de quem você é. A ciência confirma isso. Estudos sobre escrita expressiva mostram que colocar no papel o que pensa e sente aumenta sua autoconsciência e fortalece a autoestima. Ao mesmo tempo, a prática do mindfulness ajuda a reduzir a dependência da validação externa, porque treina sua mente a observar sem julgamento, a reconhecer seu valor sem precisar se comparar. É como aprender a se olhar em um espelho limpo, não no espelho distorcido da opinião alheia. Quando você não pratica essa reflexão silenciosa, cai facilmente na armadilha de viver para agradar os outros. Basta uma crítica para que sua segurança vacile, basta um comentário de desaprovação para que seu humor desmorone. Mas se todos os dias você se lembra em silêncio: meu valor não depende de ninguém, cria uma muralha interna contra a instabilidade emocional. Essa muralha não o isola, mas o protege para que o externo não determine sua paz. Um exemplo prático: imagine que alguém no trabalho critica seu desempenho. Antes, essa opinião talvez o tivesse deixado inquieto o dia todo. Mas depois de treinar com a reflexão silenciosa, sua reação muda. Você respira, lembra-se da sua frase de poder e responde com calma: agradeço sua opinião, mas confio em mim. Essa resposta não é arrogância, é segurança. Mostra que você escuta sem ceder seu centro de valor. Com o tempo, essa prática diária começa a moldar sua identidade. Você percebe que já não reage com tanta intensidade às críticas, que pode recebê-las sem se destruir nem se envaidecer demais com os elogios. Sua autoestima se torna como uma árvore com raízes profundas, pode balançar com o vento, mas não cai. E o mais poderoso é que os outros percebem isso. Você projeta confiança, e essa confiança atrai respeito, melhores relacionamentos e oportunidades que antes pareciam distantes. Segundo o estoicismo, o verdadeiro valor de uma pessoa não depende do que é controlado pelo acaso, nem da opinião alheia, nem da fama, nem das riquezas, mas da virtude que cultiva em seu interior. Marco Aurélio lembrava que a opinião dos outros é efêmera, enquanto a consciência do seu próprio valor permanece sempre com você. Praticar a reflexão silenciosa é, em essência, aplicar essa filosofia, deixar de mendigar validação externa e se ancorar na serenidade da sua própria estima. Dedicar apenas 5 minutos diários a esse exercício pode transformar sua forma de viver. Você não precisa de horas de meditação, basta um espaço breve, onde se conecte consigo mesmo,
Escreva o essencial e lembre-se da sua frase: meu valor é inerente, não depende dos outros. Essa constância reprograma sua mente, porque o que você repete todos os dias se torna sua identidade. A cada prática diária, sua voz interna se fortalece mais do que qualquer voz externa. Você deixa de reagir automaticamente e começa a responder a partir de um centro firme. Já não se desgasta tentando provar seu valor aos outros, porque entende que ele sempre esteve com você. E essa certeza muda sua energia, suas decisões e sua forma de se relacionar com o mundo. No fim, o que você obtém é liberdade, liberdade de ser você mesmo sem precisar de validação constante, liberdade de viver com serenidade mesmo em meio à crítica. Porque a verdadeira autoestima não depende de quantos o aprovam, mas de quão capaz você é de se reconhecer e se sustentar em silêncio. Ensinamento 6. Pratique a reestruturação cognitiva para mudar perspectivas. Às vezes, uma situação parece tão pesada que obscurece todo o seu dia. Você perde um emprego, recebe uma crítica dura, alguém o decepciona, e o que surge primeiro é a avalanche de pensamentos negativos. Não tenho valor, isso é injusto, tudo está perdido. Mas a verdade é que a situação em si não tem poder absoluto sobre você. O que realmente determina sua experiência é a interpretação que você dá a ela. É aqui que entra em jogo a reestruturação cognitiva, uma prática poderosa que consiste em se perguntar: há outra forma de ver esta situação? Essa pergunta abre uma porta invisível para novas perspectivas e muda completamente o impacto emocional que você sente. Pense em Elias, que perdeu seu emprego depois de muitos anos. No início, sentiu que o mundo desabava, mas ao aplicar a reestruturação cognitiva, em vez de ficar preso à ideia de fracasso, perguntou-se: que oportunidade pode haver aqui? Essa simples pergunta transformou sua visão. Ele viu nessa perda um espaço para começar um projeto que havia adiado por anos. O que parecia um golpe se transformou no início de um caminho mais livre e significativo. A ciência respalda essa abordagem. Estudos de neurociência mostram que reinterpretar uma situação ativa o córtex pré-frontal e acalma a amígdala, a região do cérebro que dispara medo e raiva. Em outras palavras, quando você muda a forma de interpretar o que acontece, literalmente está apagando o fogo emocional e acendendo sua capacidade de raciocinar com clareza. Além disso, a terapia cognitivo-comportamental demonstrou durante décadas que mudar perspectivas não apenas reduz o estresse, mas também aumenta a resiliência e o bem-estar. Praticar isso é mais simples do que imagina. Sempre que enfrentar algo estressante, faça uma pausa e formule a pergunta-chave: há outra forma de ver isso? Escreva se puder. Por exemplo, se alguém o critica, em vez de pensar querem me humilhar, você pode reformular como isso é um feedback para crescer. Essa mudança não elimina o desconforto, mas reduz seu peso e o transforma em combustível para seu desenvolvimento. O próximo passo é agir a partir dessa nova perspectiva. Se antes você teria respondido com raiva a uma crítica, agora pode dizer: agradeço sua opinião, vou usá-la para melhorar. Essa resposta não apenas demonstra maturidade emocional, como também gera respeito e abre portas para relações mais construtivas. A chave não é negar a emoção negativa, mas transformá-la em motivação e clareza. Com o tempo, essa prática se torna um hábito. Sua mente começa a buscar automaticamente interpretações mais úteis e menos prejudiciais. O que antes o deixaria preso à reclamação, agora se transforma em treino para sua resiliência. É como reprogramar seu cérebro para responder com mais sabedoria e menos drama. Um exemplo cotidiano: imagine que você perde um trem ou chega atrasado a um compromisso. Poderia se afundar em frustração ou poderia se perguntar: como posso usar esse tempo?
Talvez aproveite para ler, meditar ou pensar em novas ideias. Essa pequena mudança de lente transforma um contratempo em um espaço de crescimento. Segundo o estoicismo, não são os fatos que nos prejudicam, mas a opinião que formamos sobre eles. Epicteto explicava com clareza: não são as coisas que perturbam os homens, mas os julgamentos que fazem delas. Isso é exatamente o que a reestruturação cognitiva alcança: transformar seu julgamento para que a vida deixe de ser um campo de batalha e se converta em uma oportunidade constante de aprendizado. Quando você treina essa habilidade, sua resiliência se fortalece. Deixa de ser uma pessoa que reage automaticamente e se torna alguém capaz de responder com calma e criatividade. Suas emoções deixam de escravizá-lo, e você começa a usá-las como guias. A crítica já não destrói, a perda não paralisa, o erro não humilha. Tudo se transforma em material para crescer. A cada prática diária, sua confiança aumenta. Você sabe que não pode controlar tudo o que acontece fora, mas pode moldar sua resposta interna. E essa certeza dá liberdade, porque não importa quão dura seja a situação, sempre haverá a possibilidade de vê-la com outros olhos e extrair força dela. A vida não muda porque os problemas desaparecem, muda porque você aprende a interpretá-los de uma forma que o fortaleça. E quando domina essa perspectiva, descobre que nenhum obstáculo tem a última palavra sempre é sua. Ensinamento 7. Pratique a maestria emocional diariamente. A maestria emocional não se alcança em um dia nem com uma única técnica. É um treinamento constante, assim como fortalecer um músculo na academia. Cada dia em que você escolhe responder com calma em vez de reagir por impulso, está construindo resiliência. Cada pausa antes de falar, cada respiração consciente diante de um desafio, cada momento em que escolhe a clareza em vez da raiva, é como mais uma repetição no exercício da sua mente. Se você quer se tornar dono de si mesmo, precisa praticar diariamente, repetindo com convicção: fortaleço meu controle emocional a cada dia. Imagine que você está no trânsito e alguém fecha o seu caminho. Seu impulso imediato poderia ser gritar ou se irritar, mas é aí que entra o treino. Você faz uma pausa, respira e escolhe não se envolver. Esse pequeno ato pode parecer insignificante, mas na realidade é uma microvitória que vai somando força à sua capacidade de autocontrole. O mesmo acontece quando você recebe uma crítica, em vez de responder na defensiva, escolhe ouvir, aproveitar o que é útil e deixar passar o que não serve. A soma dessas pequenas decisões diárias molda seu caráter e o transforma de vítima das circunstâncias em criador do seu próprio destino. A ciência confirma. Estudos em neurociência mostram que a prática constante da regulação emocional fortalece o córtex pré-frontal, a área responsável pela clareza e pela tomada de decisões, enquanto reduz a reatividade da amígdala, que dispara medo e raiva. Além disso, a repetição diária de hábitos positivos reforça o sucesso a longo prazo. Em outras palavras, quanto mais você treina sua maestria emocional, mais natural se torna escolher a calma em vez do caos. Para aplicar isso em sua vida, você não precisa de horas, apenas de constância. Dedique 5 ou 10 minutos por dia a práticas simples, meditação focada na respiração, escrita emocional em um diário ou exercícios de gratidão. Enquanto faz, repita em sua mente: fortaleço meu controle emocional a cada dia. Essa afirmação atua como uma ordem interna que reforça sua identidade como alguém dono de si mesmo. Depois, leve isso para os pequenos cenários da vida cotidiana. Se alguém se atrasa para um encontro, se a internet falha ou se um plano atrasa, use a pausa como ferramenta. Pergunte-se: vale a pena perder minha paz por isso?
Essa reflexão quebra a cadeia da reação automática e devolve a você o poder de escolher. E quanto mais praticar no pequeno, mais preparado estará para os grandes desafios. Outra chave é avaliar seu progresso semanalmente. Reserve um momento para revisar como lidou com suas emoções em diferentes contextos, deixou-se levar pela impaciência. Conseguiu manter-se sereno em uma discussão, respondeu com clareza em vez de reagir com raiva. Ao escrever em um diário, você não apenas reconhece seus avanços, mas também identifica padrões que ainda pode melhorar. O estoicismo ensina que o verdadeiro poder de um ser humano está em governar seu mundo interior. Marco Aurélio lembrava constantemente: o que é externo não depende de você, mas seu julgamento e sua resposta estão sempre sob seu controle. Praticar a maestria emocional todos os dias é, em essência, viver o estoicismo em ação. Não esperar que as circunstâncias mudem, mas treinar sua mente e seu coração para manter a calma em qualquer tempestade. Com o tempo, você notará uma transformação profunda. As situações que antes o alteravam agora mal movem suas emoções. Os conflitos deixam de arrastá-lo porque sua mente aprendeu a pausar, respirar e responder com clareza. Sua resiliência se transforma em um escudo silencioso que o acompanha em todo momento. A verdadeira recompensa dessa prática não é apenas manter-se sereno, mas criar uma vida mais intencional. Uma vida em que você escolhe onde colocar sua energia, em que não desperdiça forças em batalhas inúteis e em que cada decisão nasce de um centro firme e claro. Essa é a diferença entre alguém que vive à mercê de seus impulsos e alguém que constrói seu destino com consciência. Assim como um atleta treina todos os dias para estar em forma, você pode treinar sua mente para alcançar a maestria emocional. E cada vitória diária, por menor que pareça, é uma prova de que está se fortalecendo. Porque no fim, não se trata de não sentir, mas de aprender a dirigir o que sente com sabedoria. Ensinamento 8. Amplifique emoções positivas para potencializar sua vida. A maioria das pessoas dedica grande parte de sua energia a tentar controlar as emoções negativas, mas quase nunca se detém para amplificar as positivas. E isso é uma grande perda, porque emoções agradáveis como a alegria, a gratidão ou o amor não são apenas sensações passageiras, são fontes de energia e clareza que, se aprendidas a expandir, se tornam um motor para o seu bem-estar e sucesso. Não basta sentir um instante de felicidade e deixá-lo escapar. A verdadeira mudança acontece quando você se detém para saborear esse instante, respira e o multiplica dentro de si, dizendo com convicção: sinto esta alegria e expando plenamente. Pense na última vez em que riu com alguém querido, em que alcançou um objetivo pessoal ou simplesmente desfrutou de um pôr do sol. Esses momentos geralmente passam rápido porque nossa mente logo se move para o próximo problema ou preocupação. Mas se em vez de deixá-lo ir você se detém, respira fundo e se concentra nesse sentimento, grava-o em sua memória emocional. Essa gravação é como um depósito de energia ao qual pode recorrer nos momentos difíceis. A ciência confirma isso. Barbara Fredrickson, em sua teoria das emoções positivas, demonstrou que ampliá-las aumenta nosso bem-estar ao ativar os centros de recompensa do cérebro. E outros estudos, como os de Emmons e McCullough, mostram que a prática constante da gratidão reforça conexões neurais positivas, criando um ciclo em que sua mente aprende a focar mais no que o nutre do que no que o desgasta. É como reprogramar seu cérebro para reconhecer e expandir o que há de bom. Como aplicar isso em sua vida? Comece com o simples. Cada vez que experimentar alegria, gratidão ou amor, faça uma pausa consciente. Respire fundo e diga para si mesmo: sinto esta alegria e expando plenamente. Permita que seu corpo inteiro experimente e note como seu rosto relaxa,
como sua respiração se suaviza, como sua mente se abre. Depois saboreie o momento escrevendo em um diário ou expressando em voz alta. Agradeço este momento com minha família, valorizo esta oportunidade que me foi dada. Essa verbalização reforça a lembrança emocional e a torna mais sólida. O passo seguinte é agir para reforçá-la. Se sente gratidão por alguém, expresse isso com uma mensagem ou um gesto. Se sente amor, demonstre com uma ação concreta. Quando compartilha o positivo, não apenas o multiplica em si, mas também contagia os outros, criando um círculo virtuoso de bem-estar. E o mais poderoso é que essa prática treina você a ser mais consciente do que já tem de bom, em vez de viver preso ao que falta. Com o tempo, sua mente começa a perceber mudanças. O que antes passava despercebido agora se torna motivo de gratidão, uma conversa agradável, uma pequena conquista, até o simples fato de ter saúde. Seu cérebro aprende a focar no que nutre e a ignorar cada vez mais o que desgasta. E ao aumentar sua reserva de emoções positivas, você ganha mais resiliência para enfrentar os momentos difíceis. Porque não é que as emoções negativas desapareçam, mas perdem força quando você tem dentro de si um banco de lembranças e sensações positivas que sustentam seu ânimo. Segundo o estoicismo, a chave da vida boa não está em eliminar a dor, mas em cultivar a virtude e a serenidade interior. Marco Aurélio ensinava que a alma se colore com a cor de seus pensamentos. E quando você escolhe amplificar o positivo, está colorindo seu interior com gratidão, amor e serenidade, em vez de amargura e queixa. Você não nega o que acontece, mas decide dar mais espaço ao que fortalece do que ao que enfraquece. O impacto dessa prática em suas relações também é enorme. Uma pessoa que reconhece e compartilha gratidão inspira confiança, e alguém que expande alegria contagia motivação ao seu redor. Aos poucos, você se torna uma presença que eleva em vez de drenar, e isso atrai pessoas e oportunidades alinhadas com sua vibração positiva. Se praticar todos os dias, mesmo que apenas alguns minutos, sua vida começa a se transformar. Percebe que já não precisa esperar grandes conquistas para sentir plenitude, porque sabe amplificar os pequenos instantes até transformá-los em fontes de satisfação profunda. Seu sucesso deixa de depender do externo e começa a brotar de dentro de você. A verdadeira maestria emocional não consiste apenas em lidar com o negativo, mas em potencializar o positivo. Porque quando você decide expandir o que há de bom, o bom começa a se expandir em sua vida. Ensinamento 9. Redirecione a energia emocional para suas metas. As emoções negativas muitas vezes se sentem como um peso que o afunda ou como um fogo que o consome. A frustração, a tristeza ou a raiva parecem sinais de que algo está errado e, se não forem administradas, acabam drenando sua energia e bloqueando seu avanço. Mas o que poucos entendem é que essas emoções também contêm uma enorme quantidade de força, e você pode decidir se a usa para se destruir ou para se impulsionar. A chave está em redirecionar essa energia emocional para suas metas, repetindo com convicção: uso esta emoção como combustível para minhas metas. Pense em um empreendedor que recebe uma rejeição ao apresentar sua ideia. Ele poderia ter desistido, convencido de que não era bom o suficiente. Mas em vez disso, transformou sua frustração em impulso, reforçou sua visão, melhorou sua estratégia e, com essa mesma energia, construiu algo muito maior. Isso é redirecionar, converter o que parecia um obstáculo em um trampolim. A ciência respalda isso. A reavaliação cognitiva, um processo estudado na neurociência, demonstra que reinterpretar uma emoção intensa pode canalizá-la para ações construtivas, reduzindo o impacto negativo no cérebro.
Além disso, a teoria do grit, desenvolvida por Angela Duckworth, mostra que a capacidade de perseverar redirecionando a energia emocional para as metas é um dos fatores mais determinantes do sucesso a longo prazo. Ou seja, não se trata de não sentir, mas de decidir o que fazer com o que sente. A prática começa com a pausa. Quando sentir frustração ou tristeza, detenha-se um momento antes de reagir. Respire fundo e diga a si mesmo: uso esta emoção como combustível para minhas metas. Essa frase não nega o que você sente, ela o transforma. O passo seguinte é refletir como posso usar essa energia para avançar. Por exemplo, a raiva pode servir para estabelecer limites mais claros, e a tristeza pode impulsioná-lo a valorizar mais o que já tem e a criar uma mudança real em sua vida. O essencial é tomar ação imediata. Se você se sente ferido por uma crítica, em vez de ficar remoendo, utilize esse incômodo para planejar uma nova abordagem, estudar mais, melhorar suas habilidades. Se um relacionamento lhe deixa um vazio, use essa energia para se reconectar consigo mesmo, treinar, aprender algo novo ou trabalhar em seus projetos. Não é fugir da emoção, é aproveitar sua intensidade para seguir em frente. Imagine o que aconteceria se toda vez que sentisse frustração, em vez de se estagnar, desse um passo estratégico em direção às suas metas. Cada rejeição se transformaria em motivação, cada queda em um treino de resiliência. Aos poucos, sua mente começaria a associar as emoções negativas não à derrota, mas ao combustível para crescer. Essa transformação o tornaria imparável. Segundo o estoicismo, as emoções não devem ser suprimidas nem dominar você, mas se transformar em matéria-prima para sua virtude. Sêneca dizia que não é o sofrimento que nos enfraquece, mas nossa incapacidade de dar a ele um propósito. E Marco Aurélio lembrava que tudo o que acontece pode ser usado para fortalecer seu caráter. Aplicar esse princípio significa deixar de ver a tristeza, a raiva ou o medo como inimigos e começar a vê-los como energia que você pode moldar para forjar seu caminho. Com o tempo, você verá que sua vida muda de direção. As situações que antes o paralisavam agora o impulsionam a agir. As críticas se tornam planos de melhoria, as rejeições novas oportunidades, as perdas lembretes do essencial. Ao treinar essa prática, você transforma o negativo em motor de construção, fortalecendo sua disciplina e sua confiança. O resultado esperado é simples, mas poderoso: reduzir o impacto destrutivo das emoções, aumentar sua motivação e avançar para suas metas com uma força renovada. Você já não é alguém que fica preso ao que sente, mas alguém que usa o que sente para criar o que deseja. E essa mudança de enfoque o coloca acima das circunstâncias, porque enquanto outros desistem, você escolhe transformar o fogo em impulso. Cada emoção negativa pode ser vista como um chamado de atenção, um lembrete de que você tem energia disponível. E quando decide redirecioná-la com clareza, descobre que o verdadeiro poder não está em evitar o que sente, mas em usá-lo para construir a vida que deseja. Ensinamento 10. Desenvolva a autoconsciência para identificar padrões emocionais. Muitas vezes acreditamos que nossas emoções surgem de repente, como um raio que nos surpreende sem aviso. Mas a verdade é que seguem padrões previsíveis. A raiva, por exemplo, raramente surge do nada. Geralmente começa com estresse acumulado, depois pensamentos catastróficos e finalmente uma explosão. Quando você não tem autoconsciência, esses passos se desenvolvem no piloto automático e acabam controlando você. Mas se aprende a observar com honestidade o que sente e repete com calma: percebo como me sinto e por quê, começa a detectar o mapa oculto de suas emoções e a assumir o controle de suas reações. Imagine um executivo que sempre terminava gritando em reuniões importantes.
Para ele parecia que a raiva surgia de repente, mas ao se analisar descobriu um padrão toda vez que se sentia sobrecarregado de tarefas e não pedia ajuda, sua mente começava a criar histórias de fracasso e finalmente explodia em fúria. Ao se tornar consciente dessa sequência, pôde intervir antes de chegar à explosão. Delegava, respirava ou pedia uma pausa. Essa pequena autoconsciência mudou completamente suas relações profissionais e sua eficácia. A ciência respalda esse poder da autoconsciência. Quando você reconhece o que sente e sua origem, ativa o córtex pré-frontal, a área do cérebro encarregada da regulação, e reduz a reatividade da amígdala, que dispara respostas automáticas de medo ou raiva. Além disso, escrever sobre o que experimenta fortalece sua capacidade de regulação, porque registrar seus padrões emocionais em um diário dá perspectiva e clareza. É como deixar de estar preso à tempestade para vê-la de cima, entendendo para onde vai. O primeiro passo é pausar. Quando sentir uma emoção intensa, antes de reagir, repita: percebo como me sinto e por quê. Essa frase lembra que você é observador de suas emoções, não escravo delas. Depois, escreva em um diário o que aconteceu, o que a desencadeou, como reagiu, que padrão reconhece. Por exemplo, fico com raiva quando sinto pressão no trabalho, ou fico triste quando não me reconhecem. Identificar essas repetições é fundamental para rompê-las. O passo seguinte é intervir cedo. Se sabe que a pressão no trabalho é seu gatilho, pode decidir delegar antes de se sobrecarregar, organizar melhor seu tempo ou praticar respiração consciente em meio ao caos. Se percebe que sua tristeza surge sempre que busca aprovação, pode se lembrar de que seu valor não depende de um comentário externo. Assim, evita que a emoção escale a um ponto em que já não tem controle. O estoicismo sempre ensinou que o primeiro domínio é o autoconhecimento. Epicteto insistia que não são os fatos que nos perturbam, mas nossa interpretação. E Marco Aurélio praticava a escrita diária para reconhecer suas próprias reações e treinar sua mente a responder com virtude em vez de com impulso. A autoconsciência, então, não é apenas um hábito moderno, é uma disciplina milenar que fortalece a resiliência e a clareza interior. Um exemplo cotidiano pode ser a impaciência. Talvez você pense que simplesmente é assim, mas ao observar descobre que sua impaciência sempre aparece depois de sentir que não tem controle sobre algo: o trânsito, as filas, os atrasos. Esse padrão mostra que a raiz não é a situação, mas sua interpretação de perda de controle. Com essa consciência, você pode se lembrar de que o externo não depende de você e usar a pausa para recuperar sua calma. Com a prática, essa observação se transforma em hábito automático. Você começa a detectar os primeiros sinais de suas emoções, um nó na garganta, uma mudança na respiração, uma tensão no corpo. E em vez de esperar a explosão, age antes, respira, se afasta um momento, muda o foco. Essa intervenção precoce é o que transforma suas reações impulsivas em respostas conscientes. O resultado é uma vida muito mais equilibrada. Você já não prejudica relações importantes com explosões de raiva, já não toma decisões precipitadas em meio à frustração, já não perde energia em reações das quais depois se arrepende. Em vez disso, constrói resiliência, a capacidade de manter-se firme em meio ao estresse, observando e escolhendo sua resposta com clareza. E o mais poderoso é que essa prática se expande para todas as áreas da sua vida. Quanto mais consciente você é de seus padrões emocionais, mais livre se torna deles. Porque reconhecer não é fraqueza, é poder. E no fim descobre que cada emoção não é um inimigo a vencer, mas um sinal que pode ler para conduzir sua vida com mais sabedoria e serenidade. Ensinamento 11.
Mantenha-se na linha da consciência. A vida diária está cheia de momentos em que, sem perceber, caímos em estados de reclamação, frustração ou negatividade. É como se, de repente, algo nos empurrasse para baixo e começássemos a ver tudo com um filtro cinza. Jim Destner e Diana Chapman chamam isso de estar abaixo da linha da consciência. Em contrapartida, quando você escolhe viver em gratidão, em calma e em responsabilidade pessoal, está acima da linha. Essa metáfora é poderosa porque lhe dá uma bússola interna para saber onde está e, o mais importante, como subir quando precisar. A pergunta-chave é simples, mas transformadora: estou acima ou abaixo da linha da consciência? Fazer-se essa pergunta em momentos de tensão dá a oportunidade de frear o piloto automático, porque a maioria das pessoas vive presa sem perceber que reclama demais, critica ou se prende à negatividade. Mas quando você observa conscientemente, já percorreu metade do caminho para mudar. Imagine que você tem um dia complicado no trabalho e alguém faz um comentário que o irrita. Se não prestar atenção, sua reação automática será se engajar na raiva e passar horas remoendo. Isso é estar abaixo da linha, reagindo a partir da reclamação e da vitimização. Mas se você faz uma pausa e se pergunta: em que lado estou agora?, pode reconhecer que caiu e escolher subir. Subir não significa negar o que aconteceu, mas decidir responder com calma, gratidão e clareza. A ciência confirma isso. Daniel Siegel demonstrou que a consciência emocional ativa o córtex pré-frontal, o que permite regular melhor as emoções e diminuir a influência da amígdala, que dispara respostas automáticas de medo e raiva. Além disso, a teoria da liderança consciente mostra que quando os líderes se mantêm em estados positivos, são mais resilientes e transmitem essa energia aos outros, gerando ambientes mais saudáveis e produtivos. O exercício é prático e direto. Sempre que detectar uma emoção negativa, faça a pergunta: estou acima ou abaixo da linha da consciência? Se a resposta for que está abaixo, não se castigue. Apenas respire e diga: posso subir com gratidão e clareza. Essa frase funciona como um interruptor que lembra você de que tem o poder de mudar seu estado interno. Depois faça algo pequeno, mas positivo. Escreva 3 coisas pelas quais é grato, dê uma breve caminhada, sorria conscientemente ou realize uma ação que eleve sua energia. Quando pratica isso de forma constante, começa a reconhecer padrões. Descobre que há pessoas, lugares ou hábitos que facilmente o levam para baixo e também nota quais atividades o ajudam a subir rapidamente. Essa informação é valiosa porque permite desenhar sua vida com mais intenção, escolhendo se rodear do que eleva em vez do que afunda. O estoicismo ensina algo muito semelhante. Marco Aurélio dizia que não são as coisas externas que nos perturbam, mas nosso julgamento sobre elas. Estar acima da linha significa julgar os eventos a partir da virtude, da gratidão e da serenidade, em vez de fazê-lo a partir do ressentimento ou da reclamação. Os estoicos não negavam as dificuldades, mas insistiam que o verdadeiro poder estava em como decidimos perceber e responder ao que acontece. Com o tempo, essa prática se torna uma ferramenta de autogestão muito poderosa. Você já não se deixa arrastar tanto pela negatividade, porque sabe detectá-la rápido. Mesmo quando cai abaixo da linha, percebe e escolhe subir, em vez de ficar preso ali por horas ou dias. Essa capacidade de se mover para cima repetidamente fortalece sua resiliência e dá uma sensação de controle real sobre sua vida emocional. O resultado é evidente: você toma decisões a partir de um estado mais consciente, sua mente se mantém clara mesmo em meio à adversidade e seus relacionamentos melhoram porque deixa de reagir impulsivamente.
Descobre que o que parecia um mau dia pode se transformar em aprendizado e que o que antes o afundava agora se converte em lembrete de praticar seu poder interno. Manter-se na linha da consciência não é um ideal impossível, é um treinamento diário. Cada vez que você escolhe subir, mesmo que apenas um pouco, fortalece sua capacidade de viver com mais paz, propósito e fortaleza interior. Ensinamento 12. Crie um ambiente positivo para moldar suas emoções. Suas emoções não nascem no vazio, elas são moldadas constantemente pelo ambiente em que você vive. Como uma planta que depende da terra onde está plantada, sua mente e seu coração absorvem o que os rodeia, as conversas, os lugares, os sons, os conteúdos que consome. Se o terreno é tóxico, cheio de reclamações, críticas e medo, inevitavelmente crescerão em você emoções destrutivas. Mas se o terreno é fértil, inspirador e positivo, brotarão esperança, calma e disciplina. Por isso, repetir com firmeza: escolho um ambiente que me inspire, não que me drene, se torna um compromisso vital com seu bem-estar emocional. Imagine passar horas cercado de pessoas que só falam de problemas, que alimentam a reclamação e o pessimismo. No fim do dia, você se sente esgotado, mesmo sem ter feito nada fisicamente intenso. Essa é a força invisível do ambiente. Agora pense no contrário: uma conversa com alguém que acredita em você, uma leitura que desperta novas ideias, um espaço organizado e cheio de luz. Essa atmosfera o eleva, dá energia e até muda seu humor de forma imediata. O ambiente é como um ímã, ou o arrasta para baixo, ou o impulsiona para cima. A ciência respalda isso. A teoria da aprendizagem social de Albert Bandura mostra que observamos e absorvemos condutas e emoções das pessoas ao nosso redor, quase como um espelho inconsciente. Além disso, estudos em psicologia ambiental confirmam que ambientes positivos, natureza, música harmoniosa, espaços bem cuidados, reduzem o estresse e melhoram a saúde mental. Ou seja, seu ambiente não apenas afeta o que você sente, mas também muda sua fisiologia. O primeiro passo é observar seu ambiente atual. Pergunte-se com honestidade: as pessoas com quem passo mais tempo me inspiram ou me drenam? Os conteúdos que consumo me trazem clareza ou me enchem de ruído? Os lugares onde vivo e trabalho me transmitem calma ou geram tensão? Esse diagnóstico é crucial porque você não pode mudar o que não enxerga. Depois, tome decisões conscientes. Se há pessoas que constantemente semeiam negatividade, limite sua exposição a elas. Não significa rejeitá-las por completo, mas estabelecer limites claros para proteger sua energia. Se as redes sociais ou os noticiários o sobrecarregam de medo e comparação, reduza o consumo e substitua por livros, podcasts ou conversas que o inspirem. E se seu ambiente físico está bagunçado, dedique tempo para organizá-lo, decorá-lo e transformá-lo em um lugar que reflita quem você quer ser, não o que quer evitar. Transforme isso em um hábito diário. Reserve pelo menos alguns minutos todos os dias para se expor a algo positivo que nutra sua mente e espírito. Ler um capítulo inspirador, ouvir música que o eleve, assistir a um vídeo que ensine algo útil, conversar com alguém que o impulsione. Cada dose de positividade é como um nutriente que fortalece seu equilíbrio emocional e dá mais clareza para enfrentar os desafios. O estoicismo também ensina a importância de escolher bem o ambiente. Sêneca dizia que assim como as doenças são contagiosas, também se contagiam os vícios e as paixões de quem você frequenta. Por isso advertia que devemos escolher nossas companhias com a mesma prudência com que cuidamos da saúde. Manter a serenidade e a virtude exige não apenas trabalhar em si mesmo, mas também se proteger de influências que enfraquecem a mente e roubam a calma. Com o tempo, você notará uma mudança profunda.
Seu estado emocional será mais estável, porque já não dependerá de lidar constantemente com ambientes tóxicos. Você se tornará mais criativo, mais disciplinado e mais sereno, porque sua energia já não se desperdiça resistindo à negatividade externa, mas avançando em direção às suas metas. As pessoas começarão a percebê-lo como alguém firme e positivo, porque o ambiente que você escolheu se refletirá na forma como fala, pensa e age. E o mais poderoso é que, ao construir um ambiente positivo para si, você também o expande para os outros. Você se torna um espaço seguro e inspirador para quem o rodeia. Sua energia se converte em terreno fértil, onde outros também encontram motivação e clareza. Essa é a verdadeira força da consciência, transformar não apenas sua vida, mas também a daqueles que entram em contato com você. Escolha com determinação, porque seu ambiente sempre está semeando algo em você ou cultiva sua melhor versão ou alimenta suas sombras. E quando decide se cercar do que inspira, toda a sua vida começa a florescer. Ensinamento 13. Desenvolva a autoconsciência com um diário de estresse. A autoconsciência é o ponto de partida para qualquer transformação real. Você não pode mudar o que não reconhece. E por isso muitas pessoas repetem os mesmos erros emocionais sem entender o porquê. Ficam com raiva nas mesmas situações, sentem ansiedade diante dos mesmos estímulos e acreditam que tudo isso faz parte de seu caráter, quando na verdade são padrões que podem ser identificados e transformados. Uma ferramenta poderosa para isso é o diário de estresse, que funciona como um espelho onde você pode observar suas emoções e descobrir suas raízes. Repetir com calma a pergunta, o que sinto e por quê, enquanto escreve abre uma porta para um nível mais profundo de compreensão pessoal. Imagine que sempre que alguém o corta no trânsito você sente uma raiva desproporcional. Anotar essa experiência em seu diário não só revela o fato, mas também a emoção exata e o motivo. Talvez ao escrever você se lembre de que seu pai tinha um temperamento explosivo ao volante e, sem perceber, você aprendeu esse padrão. Essa consciência já é um passo gigante, porque o que antes era automático agora você enxerga com clareza, e o que é visto pode ser transformado. A ciência confirma esse poder da escrita. James Pennebaker, em seus estudos sobre escrita expressiva, demonstrou que colocar no papel o que sentimos reduz o estresse e melhora a autoconsciência. Ao mesmo tempo, pesquisas de Lieberman mostram que colocar as emoções em palavras ativa o córtex pré-frontal, a região que regula e acalma as respostas intensas da amígdala. Ou seja, escrever não é apenas um desabafo, é literalmente um mecanismo neurológico de regulação emocional. O método é simples. Todos os dias, dedique alguns minutos para registrar em seu diário os momentos de emoções intensas. Não importa se foram positivas ou negativas, o essencial é descrever o que aconteceu, o que sentiu e por que acredita que sentiu isso. Depois, faça perguntas-chave. O que desencadeou essa emoção? Há um padrão repetido? Isso vem de algo que aprendi no passado? Ao final de uma semana, revise o que escreveu e observe as tendências. Você sempre sente frustração em contextos de pressão no trabalho. Fica mais irritado quando está cansado. A ansiedade aparece quando sente falta de controle. Essas informações são ouro puro para se conhecer melhor. O mais valioso desse processo é que você não fica apenas na identificação, mas também pode desenhar estratégias. Se descobre que sua raiva aparece sempre sob pressão, pode aprender a delegar, organizar melhor seu tempo ou praticar respiração antes de uma reunião importante. Se percebe que a ansiedade surge quando enfrenta críticas, pode se lembrar de que seu valor não depende de uma opinião. O diário de estresse se torna um mapa que guia você em direção a uma versão mais consciente e serena de si mesmo. O estoicismo também apontava nessa direção.
Marco Aurélio escrevia todas as noites reflexões sobre suas emoções, reconhecendo suas falhas e treinando sua mente para responder com virtude. Sêneca ensinava que não há vento favorável para quem não sabe a que porto se dirige, e o diário é justamente esse instrumento que mostra para onde você está navegando emocionalmente. A autoconsciência é o primeiro ato de sabedoria, porque só quem se conhece pode aspirar a governar-se. Um exemplo prático. Imagine que você descobre em seu diário que toda vez que alguém questiona seu trabalho, sente-se atacado e reage de forma defensiva. Reconhecer esse padrão permite intervir cedo. Da próxima vez que alguém o criticar, você respira e diz: isso não é um ataque, é uma oportunidade de melhoria. Em vez de perder energia na raiva, você a usa para crescer. Sem o diário, essa reação automática continuaria dominando você. Com a prática, essa ferramenta começa a moldar sua vida. Você já não reage com tanto impulso, porque sua mente reconhece mais rápido os sinais. Sabe de onde vêm suas emoções, por que aparecem e como administrá-las melhor. Aos poucos, sua resiliência aumenta, porque deixa de se sentir vítima de seus estados internos e passa a ser observador e arquiteto deles. O resultado esperado é profundo: você toma decisões mais claras, reduz conflitos desnecessários e se torna alguém com mais controle de si mesmo. Seu entorno nota isso, porque você transmite calma em vez de reatividade. E o mais importante, você mesmo sente a satisfação de crescer, porque descobre que sua vida emocional já não é um mistério incontrolável, mas um território que pode explorar, compreender e transformar com cada palavra que escreve em seu diário. Ensinamento 14. Treine a autorregulação com exercícios físicos. O controle emocional não se treina apenas nos momentos de calma, ele se fortalece na intensidade. Assim como um músculo se desenvolve sob resistência, a autorregulação se treina colocando-se à prova em estados elevados e aprendendo a voltar à calma rapidamente. Rob Dial explica como usar o exercício físico como um campo de treinamento para sua mente, alternar entre explosões de esforço intenso, como um sprint, e momentos de descanso com respiração profunda. Essa prática não apenas melhora sua condição física, mas também cria uma ponte direta entre seu corpo e suas emoções, ensinando-o a passar do caos à serenidade de forma consciente. Imagine que você faz um sprint de 100 metros. Imagine que você faz um sprint de 100 metros. Seu coração bate forte, sua respiração acelera, você sente um calor percorrendo seu corpo. Essa ativação é semelhante ao que acontece quando sente raiva ou ansiedade. Agora, durante o descanso de 1 minuto, você fecha os olhos e pratica a respiração profunda para se acalmar o mais rápido possível. Está ensinando ao seu sistema nervoso que, mesmo na intensidade, tem o poder de voltar ao controle. Essa é a essência da autorregulação: não evitar o estado elevado, mas dominar a transição para a calma. A ciência confirma. Estudos de Thayer e Lane mostram que o exercício intenso seguido de relaxamento ativa o sistema parasimpático, que é responsável por devolver o corpo à calma. Outros pesquisadores, como Ratti e Hagerman, destacam que alternar entre estados de alta e baixa ativação fortalece a resiliência emocional, porque treina corpo e mente a se adaptarem melhor às mudanças. Em outras palavras, quando você domina o ritmo de sua fisiologia, também aprende a direcionar suas emoções. O treino físico se torna assim uma metáfora viva da vida emocional. Em uma discussão, a raiva acelera sua respiração e seu ritmo cardíaco, igual a um sprint. Se você não tem prática, essa energia o arrasta e acaba dizendo ou fazendo coisas das quais depois se arrepende. Mas se treinou na academia para passar da intensidade à calma, seu corpo reconhece o processo e você sabe como respirar, pausar e responder com clareza em vez de explodir.
O estoicismo ensina algo muito parecido. Epicteto dizia que não é possível controlar o que acontece, mas é possível treinar a maneira como reagimos. Marco Aurélio lembrava que a mente pode permanecer tranquila mesmo no meio da tempestade se disciplinar a si mesma. Usar o corpo para treinar a mente é uma forma prática e moderna de viver esse princípio, a virtude de governar-se não com palavras, mas com disciplina constante. Como aplicar isso em sua vida? Comece dedicando alguns minutos do seu treino físico a esse exercício. Corra um sprint, faça uma série intensa de exercícios ou qualquer atividade que eleve sua frequência cardíaca. Depois, durante o descanso, concentre-se em baixar esse nível o mais rápido possível, feche os olhos, respire fundo e repita em sua mente: sou capaz de voltar à calma. Faça várias rodadas e pouco a pouco seu sistema nervoso aprenderá a associar a ativação com a capacidade de controle. A chave é transferir essa habilidade para a vida real. Se estiver em uma discussão e notar que sua respiração acelera, lembre-se do treino. Pause. Inspire fundo, expire devagar e dê a si alguns segundos antes de responder. Esse simples gesto pode mudar completamente o rumo da conversa, porque você já não reage a partir da raiva, mas da clareza. Com a prática constante, você desenvolve o que podemos chamar de musculatura emocional. Assim como um atleta não perde a calma sob pressão porque treinou seu corpo centenas de vezes, você aprende a manter o controle em qualquer situação emocional. O que antes era um gatilho automático, agora se converte em uma oportunidade de demonstrar seu domínio interno. O resultado é evidente: menos conflitos desnecessários, mais capacidade de tomar decisões em momentos de tensão e uma confiança renovada em si mesmo. Você já não teme suas emoções intensas, porque sabe que pode atravessá-las e voltar à calma. Essa segurança muda sua maneira de se relacionar com os outros e consigo mesmo. Cada sprint, cada respiração profunda no meio do descanso é um lembrete de que a disciplina física pode se transformar em disciplina emocional. E quando você domina essa transição, passa de escravo de seus estados internos a mestre deles. Ensinamento 15. Alterne entre estados serotoninérgicos e dopaminérgicos para vínculos saudáveis. Os relacionamentos não se fortalecem apenas com grandes gestos, nem com palavras bonitas, mas com a forma como compartilhamos nossos estados emocionais com os outros. Ensinamento 15. Alterne entre estados serotoninérgicos e dopaminérgicos para vínculos saudáveis. Os relacionamentos não se fortalecem apenas com grandes gestos nem com palavras bonitas, mas com a forma como compartilhamos nossos estados emocionais com os outros. O psicólogo Alan Shore explica que os vínculos mais sólidos se criam alternando entre dois estados, os serotoninérgicos de calma e conexão, e os dopaminérgicos de emoção e energia compartilhada. Essa alternância é o que constrói um relacionamento equilibrado, porque nos permite experimentar tanto a serenidade da companhia tranquila, quanto a intensidade das aventuras vividas juntos. Quando você diz com clareza: promovo vínculos saudáveis alternando calma e emoção, está declarando sua decisão de cultivar relações mais fortes e profundas. Pense em uma amizade na qual você só compartilha festas e adrenalina. Pode parecer divertida no início, mas se não houver momentos de calma, conversas íntimas ou simplesmente silêncio compartilhado, essa conexão se torna incompleta e superficial. Agora imagine o contrário, um relacionamento em que tudo é tranquilidade, mas nunca há emoção, nunca exploram algo novo juntos. Ele acaba se tornando rotineiro, previsível, até mesmo distante. O segredo está na dança entre ambos os estados, relaxar em calma com alguém e depois viver experiências que acendem a chama da dopamina. Desde a infância, esse equilíbrio molda nossa maneira de nos relacionarmos. O contato visual com os pais, o tom de voz calmo,
o abraço protetor, tudo ativa serotonina, transmitindo segurança. Ao mesmo tempo, as brincadeiras, a exploração e as aventuras compartilhadas ativam dopamina, gerando entusiasmo e curiosidade. Essa dinâmica acompanha as pessoas até a vida adulta, e voltar a praticá-la conscientemente fortalece a maneira como nos relacionamos hoje. A ciência respalda essa visão. A serotonina está associada à calma, à conexão social e à estabilidade emocional, enquanto a dopamina impulsiona a motivação, a excitação e a exploração. Segundo estudos de Berridge e Kringelbach, a combinação equilibrada de ambos os sistemas não só reforça os vínculos afetivos, mas também melhora a regulação emocional. Shore descreve isso como uma espécie de coreografia entre duas energias que, quando alternadas, criam relações resilientes e plenas. Como aplicar isso em sua vida? Comece dedicando tempo a atividades tranquilas com seus entes queridos, assistir a um filme, cozinhar juntos, conversar sem pressa ou simplesmente caminhar em silêncio. Esse tipo de experiência ativa a serotonina e fortalece o laço pela serenidade. Depois, busque momentos que ativem a dopamina, uma viagem de fim de semana, praticar um esporte, jogar algo competitivo ou embarcar em uma pequena aventura. Essa chama compartilhada reforça o entusiasmo mútuo e equilibra a conexão. Após cada experiência, reflita: sinto-me mais conectado e equilibrado com esta pessoa? Essa simples pergunta ajuda a observar se a relação se nutre de ambas as energias ou se está inclinada demais para um só lado. Se notar que tudo virou rotina, pode propor algo diferente que desperte emoção. Se notar que tudo é intensidade e nunca calma, pode propor um espaço de tranquilidade e escuta. O estoicismo também ressoa com essa prática. Marco Aurélio lembrava que viver em harmonia é viver de acordo com a natureza, e nossa natureza pede tanto repouso quanto movimento. Epicteto insistia na importância de treinar a mente para encontrar serenidade mesmo na companhia de outros. Alternar entre calma e excitação em nossos relacionamentos é aplicar essa sabedoria estoica, reconhecer que o equilíbrio interno também se cultiva na forma como compartilhamos nossa energia com quem amamos. Com o tempo, essa prática transforma seus vínculos. Os relacionamentos se tornam mais completos, porque não dependem de um só tipo de experiência. Você se sente seguro na calma, mas também motivado na aventura. E o mais valioso é que essa alternância também regula suas emoções, aprende a se acalmar quando tudo está agitado demais e a acender seu entusiasmo quando cai na monotonia. O resultado esperado é claro: seus vínculos se fortalecem, sua resiliência emocional aumenta e sua vida afetiva encontra um equilíbrio mais saudável. Você já não busca relações unilaterais nem desgastantes, mas vínculos em que há espaço para a calma e para a chama, para a serenidade e para a paixão compartilhada. Quando escolhe conscientemente alternar entre esses estados, descobre que não só constrói melhores relacionamentos, mas também se torna alguém mais completo. Porque no fim a qualidade da sua vida emocional é determinada pela qualidade dos seus vínculos. Se você chegou até aqui é porque dentro de si há um verdadeiro compromisso com a mudança. E quero que demonstre isso mais uma vez. Vá até os comentários e escreva novamente a frase: hoje escolho ser forte, sou estoico. Isso mostrará que você não apenas ouviu, mas está aplicando e reprogramando sua mente por dentro. Parabenize-se, porque nem todos chegam até o final, e você conseguiu. Isso fala da sua disciplina e de que já está no caminho certo. Autocelebre este passo, porque cada vitória interna conta. E se esta mensagem ressoou com você, deixe seu like no vídeo e inscreva-se no canal, porque continuaremos compartilhando mais conteúdos feitos para ajudar você a crescer, se fortalecer e se tornar a melhor versão de si mesmo. O caminho está apenas começando, e hoje você já deu um passo gigante.